Oiê! Você se percebe? Como é que você se percebe? O quanto você se conhece? E o que você tem feito para se conhecer mais e melhor? Como é que você recebe estas perguntas? E se eu te apresentar uma possibilidade de você se conhecer mais? De você entrar profundo em si mesmo para identificar quais são os seus potenciais. Você topa? Vem para cá? Esta é a proposta. Você se conhece? O quanto você se conhece? E esse tanto que você se conhece está sendo suficiente para você alcançar os seus objetivos? Ou tem alguns objetivos seus que de certa forma não estão fluindo, você não está conseguindo chegar ali naquela meta? Como é que você faz para se conhecer cada dia mais? E para se perceber? É você que domina as suas emoções ou são as suas emoções que te dominam completamente? Hoje, você é a mesma pessoa de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Os seus desejos, os seus pensamentos e as suas ações são as mesmas de quando você era adolescente? Ou de quando você era ainda mais novo, de quando você era criança? E o que você tem feito para entrar no flow? Que é juntar todas as suas e ir para o ápice das suas habilidades para estar nos desafios. E aí, quando você chega no ápice aqui das suas habilidades, com o ápice dos desafios, o que acontece? Você supera, você sobe. E aí você deixa de melhorar 1%. E você melhora no mínimo 4%. E eu te fiz todas essas perguntas para te fazer um convite. Eu quero te convidar para você fazer um mergulho sistêmico, resgate e cura da criança interior. É um curso 100% online oferecido aqui no ProSaberes. E nesse curso é possível você encontrar consigo mesmo. É possível você mergulhar e você identificar onde a sua criança ferida está parada, está presa, está ali, ela continua ali sofrendo. Sabe por quê? Porque para o seu cérebro não tem diferença do ontem para o hoje. Por isso, aquilo que aconteceu com essa sua criança interior ainda está latente dentro de você. Ainda está clamando para que você olhe para ela, para que você a resgate, para que você cuide dela. Por que tem que ser você? Porque hoje você é um adulto. Enquanto adulto, cabe a você hoje cuidar dessa criança, não mais dos seus pais. Seus pais agora não são mais responsáveis por essa criança sua. Agora ela é única e exclusivamente responsabilidade e competência sua. Por isso, o mergulho sistêmico, porque nesse mergulho sistêmico, você vai identificar onde essa sua criança que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi humilhada, que foi traída, que foi manipulada, que foi às vezes abusada, que foi muitas vezes excluída, que foi muitas vezes espancada, violentada, mesmo que não seja somente no físico. Porque muitas vezes tudo isso acontece no emocional. Só que esse nosso emocional, ele influencia todo o nosso corpo. E muitas vezes esses traumas, eles são psicossomáticos. Porque é uma junção, nós não somos só esse corpo aqui, ó. Nós somos muito mais do que esse corpo. Por isso,
você vir para o mergulho sistêmico para você encontrar suas partes que estão ali presas nessa criança. É uma ilusão acreditar que você hoje adulto pode menosprezar essa criança e tudo que ela vivenciou. É uma ilusão. Tanto é uma ilusão que essa criança, ela tem força. Ela tem força e ela te prende, ela te bloqueia. E nesse mergulho sistêmico, quando a gente faz esse movimento de mergulhar, é um corpo que está entrando em um local, em uma superfície que estava ali plana. Então, quando você mergulha, esse movimento, ele faz o quê? Ele faz que um pouco dessa água suba, que ela transborde, e quando o rio simplesmente ele baixa, o que acontece? Os peixes sobem. Eles ficam à mostra. E é isso que a gente pretende com o mergulho sistêmico. Quando você pular, esse movimento de pular e de ir descendo cada vez mais profundamente para poder encontrar a criança que está ali, traumatizada, ferida, até hoje à espera de alguém que a veja, que a reconheça, que olhe para suas demandas e que a acolha. Quando a gente faz esse mergulho, a gente consegue identificar a jornada que essa criança trilhou e em quais partes desse caminho algo aconteceu que fez com que ela ficasse presa ali. No cérebro dela, na memória dela, ela ainda está vivendo ali. E isto é comprovado pela física quântica, pela atemporalidade, pela alocalidade. Isso nos influencia, isso nos impacta. Até quando você vai ficar aí bloqueado? E às vezes, esse bloqueio é tão forte, que você nem percebe que está bloqueado. Você simplesmente vai levando a vida, vai tocando a vida e não percebe que está bloqueado. Você simplesmente dá uma resposta e uma justificativa para esse bloqueio. Não, eu sou tímida mesmo. Não, eu sou introvertida. Ah, não, eu tenho medo disso. Tenho medo de elevador, tenho medo de avião. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Ah, não, para que prosperar? Para quê? Para quê? Compreende como esses bloqueios estão tão profundos, que o seu cérebro acaba te contando uma historinha para justificar. E na verdade essa historinha é uma maneira de quê? Essa história que o seu cérebro cria e que conta e que repete inúmeras vezes para você, é a maneira de sobreviver. É a sobrevivência. É por isso que fica tão difícil você abrir mão dessa sobrevivência, desses mecanismos que você usa para sobreviver. Mas no mergulho sistêmico, você entra em contato com seus bloqueios. E você entra em contato com esses bloqueios para desbloquear. Olha que maravilha você poder ver onde a sua criança está ali, tem um bloqueio e você vai superar esses bloqueios, você vai romper. Porque quando você mergulha, você entrou nesse mar, nesse oceano que é você. E você começa a perceber, a ver aquilo que está ali, nessa imensidão, nesse mar, nesse oceano, nesse rio, no riacho, no lago. Independente de onde seja, você encontra essa sua criança que está ali. E ao encontrar, é possível você resgatar. E eu quero te mostrar o caso e o resultado de sucesso de uma pessoa que topou esse mergulho sistêmico, resgate e cura da criança interior, e
teve resultado. Eu vou te mostrar aqui. Ela fez no modo presencial, que não está disponível agora no momento, porque nós estamos agora mergulhando aqui nesse universo do digital, do online, e é nesse espaço que nós te convidamos para fazer esse mergulho. Porque esse mergulho é para você. É para você que tem bloqueios, é para você que tem desejos e que eles estão adormecidos. O mergulho sistêmico é para todas as pessoas que querem algo mais da vida. É para as pessoas que querem ativar os seus desejos. Porque às vezes você está tão bloqueado, tão bloqueada, que nem tem desejos mais. Que perdeu as esperanças, que perdeu os sonhos. Ainda é tempo de reavivar o seu desejo. Ainda é tempo de olhar para você. Ainda é tempo de ser quem você precisa ser. Vem com a gente. Faz esse mergulho sistêmico. E eu vou te mostrar o resultado desta pessoa, de uma das pessoas, das milhares de pessoas que já fizeram o mergulho sistêmico e tiveram resultado. Eu vou te mostrar uma delas. Muitas vezes nós queremos muito algo e a gente até se movimenta, vai em busca daquilo que nós queremos. Só que a gente vai por um caminho buscando os nossos objetivos, os nossos desejos, e parece que tudo que a gente atrai não completa. Parece que simplesmente eu quero A e eu atraio D, eu atraio Z, eu atraio X, menos o A. E o que faz com que eu atraia o X, o Y, o K, menos o A que eu tanto desejo? E aí esse A pode ser qualquer coisa na vida, pode ser um trabalho, pode ser um carro, pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um trabalho, pode ser um chefe, pode ser os amigos, pode ser qualquer coisa. Por que eu quero algo e esse algo na minha vida, ele não chega por mais que eu me esforce? Lembra? A sua criança interior tem força sobre você adulto. Ela tem tanta força que em determinados momentos na sua vida, onde você deveria estar no seu adulto, no seu papel, na sua função de adulto, você vai para a sua criança. Tamanha é a força dela. E eu estou te dizendo isso porque eu vou trazer aqui, eu vou te mostrar aqui o resultado de um dos casos das várias pessoas que a gente já trabalhou o mergulho sistêmico. E ao trabalhar o mergulho sistêmico com essa pessoa, com essa jovem, ela estava presa na criança interior dela. E uma das fantasias da criança interior é simplesmente, quando é uma menina, é estar ali vidrada no papai, apaixonada e babando ali no papai e competindo com a mamãe por esse papai. Quando é um menino, é o inverso, certo? Isto é, tanto o complexo de Édipo quanto o complexo de Electra, quando é o caso da menina. E esta jovem, ela já havia se casado e o casamento não foi exatamente aquilo que ela procurava, porque ela estava presa lá na fantasia infantil dela, nos traumas dela, no emaranhamento e na simbiose destrutiva, certo? E nesse movimento de vida, ela chegou a se casar, mas não foi suficiente aquele casamento. Foi um casamento conturbado. Tão conturbado o casamento quanto a separação. Ok, o divórcio. E aí, o que acontece? À medida que ela foi mergulhando e que foi sendo possível ela reencontrar com a sua criança e trabalhar as dores dessa criança,
todos os traumas dela, ela ficou então liberada, desbloqueada para realmente alcançar e atingir o objetivo dela, que era encontrar uma pessoa que fosse completar, que fosse uma pessoa que pudesse sonhar junto outros desejos, que fosse criar com ela outros desejos e que fosse tanto possível olhar para os desejos dela quanto para os desejos dele. Porque isso é estar no adulto saudável em um relacionamento. Porque se eu estou só na criança, eu vou ficar ali naquele relacionamento como criança, e como criança eu estaria só recebendo, eu não teria algo que ofertar para essa outra pessoa. Porque assim funcionam as crianças, elas ficam todo o tempo esperando receber dos pais. E se eu vou para um relacionamento com um outro ou com uma outra, um relacionamento amoroso, e eu vou como criança, como vai ser isso? A criança, aí eu vou pontuar aqui porque acontece, mas eu vou pontuar o saudável, certo? A situação saudável. A criança vai transar com o papai? A criança vai transar com a mamãe? Normalmente não, porque a gente sabe dos casos, né, que são adoecidos. E que isso acontece, que é uma violação e que traz toda uma sequência, uma sequela aí de prejuízos em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dessas pessoas que são violentadas. Então, eu estou comentando aqui com vocês no nível da relação saudável. Então, esta criança, aliás, este adulta que vai para o relacionamento íntimo, mas que está tão ferida a criança dela, que ela que manda, ela que controla, que quando eles vão estar ali no relacionamento, se essa pessoa, se um dos parceiros simplesmente está na criança ferida e traumatizada, esse casamento vai por água abaixo. Porque a pessoa que está no adulto, ela tem papéis a cumprir. E um dos papéis é a sexualidade. Que não é algo, que não é função, que não é papel da criança. Então, o mergulho sistêmico, ele possibilita isso. Ele possibilita você identificar para poder transformar. Isso é tão bonito. É tão bonito ver o resultado dos mergulhos sistêmicos, é tão lindo que me emociona. Porque você vê a pessoa sendo transformada, você não tem como você desver a transformação que simplesmente surge ali na sua frente com o mergulho sistêmico. É uma nova expectativa, é uma nova vida. Eu vou mostrar aqui a prova, o resultado de sucesso de uma das várias pessoas que fizeram o mergulho sistêmico. Olha só, ela queria ter um relacionamento saudável. Para isso, ela olhou para si mesma, ela pulou em si, porque ela ia estar em um relacionamento, ela queria estar em um relacionamento, e foi possível verificar durante o mergulho sistêmico que ela não estava liberada para isso, por isso ela traiu nas outras vezes o que ela traiu, como ela traiu, e ficou o tempo que ficou aprendendo com essa situação até ela se dar conta de que tinha algo que estava inadequado. Por que eu quero algo e eu atraio outra coisa completamente diferente do que eu quero? É a força da sua criança. Porque se a sua criança ainda está presa ali em algo que ela vivenciou, é aquilo que vai predominar na sua vida. Então, não perca tempo. Venha mergulhar em si mesmo. Olha o resultado. Te procurei, te busquei durante todos esses anos. De alguma forma, no meu coração, eu já sabia que você existia. Demorou muito para os nossos caminhos se cruzarem. E quando isso aconteceu, nos vimos,
nos olhamos, nos percebemos e nos demos passagem. Sei que esse amor é de outras vidas e espero que dure muitas outras vidas. E que nas próximas vidas você me encontre mais rápido. Eu te amo e hoje celebro esse amor com o matrimônio. Eu te recebo como meu esposo, exatamente como você é, respeitando e honrando a sua origem, a sua ancestralidade, pois sei que a sua força e o seu potencial vêm deles. Aos seus pais, aos meus pais, a história deles, ao destino deles, eu dou um lugar no meu coração. E agradeço por entenderem, respeitarem, abençoarem a família que nós estamos iniciando agora, que terá a nossa cara, a nossa história, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas conquistas, os nossos projetos e peculiaridades, para que a nossa identidade de casal se construa e se fortaleça. É hora de honrá-los e seguir o nosso caminho, o caminho da vida, assim como eles fizeram e construíram uma linda família, como eles são. Giovannine, eu estou aqui hoje, inteira e totalmente disponível para você, para nós e para a nossa história. Prometo fazer sempre o meu melhor, respeitar as nossas individualidades, as nossas necessidades e os nossos pontos de vista. Prometo abertura para o diálogo e os diferentes pontos de vista, mas também para o silêncio, para o olhar e para o abraço acolhedor, quando as palavras se tornarem insuficientes para lhe mostrar a imensidão da minha entrega, da minha presença e do meu amor por você. Fala, se não é lindo e se não é o caminho, o mergulho sistêmico. Porque para você chegar nesse ponto de encontrar, de ativar o seu desejo, é ativar. Quando você ativa, não tem como, você vai atrair aquilo que a sua alma quer e que o seu espírito está pronto para vivenciar. Nesse caso, ela queria este relacionamento, mas ela queria muito mais do que o relacionamento. Ela queria esse relacionamento saudável. E quando você cuida da sua criança interior, não é apenas um dos seus desejos que você realiza, porque você vai, a partir desse estado saudável, não só do adulto, mas de todas as suas crianças feridas, quando você resgata isso, quando você cura essas crianças, quando você cura as suas dores, você alcança, não é um dos seus desejos, mas vários. E a gente poderia mostrar vários outros. Aliás, eu faço o compromisso de ir mostrando outros casos de pessoas que fizeram o mergulho sistêmico aqui no ProSaberes e que tiveram o resultado esperado. E aí não só em uma área, mas em outras áreas, porque aí isso vai se expandindo, vai se ampliando. Para você mergulhar aqui com a gente do ProSaberes, nós também fizemos os nossos diferentes mergulhos. Um dos mergulhos feitos foi na pedagogia. Eu, Gleice Arruda, sou pedagoga e sou sexóloga, sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Esses mergulhos, à medida que eu ia fazendo, eu queria mais. Eu queria entender mais desse ser humano que somos nós. Eu queria entender o funcionamento desse cérebro a fundo. E quanto mais eu aprendia, mais eu queria aprender.
E quanto mais eu aprendia, mais eu queria ensinar. Porque para ver as transformações, aquilo que eu vivenciava e que eu experienciava, eu queria colocar isso para mais pessoas. E nessa busca, nessa caminhada, eu fui para as terapias, para as energias, para a filosofia, para a física quântica, para as questões além do aparente. Eu fui buscar entendimento, eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar sabedoria nesse mundo energético. Porque uma coisa é você olhar e ver esse corpo. Outra coisa é você entender como é que estão nesse corpo a alma e o espírito e como é que esses três se alinham, se encaixam para fazer com que a gente se mova na vida. E uma coisa que me deixava intrigada era qual deles está dando o comando. Quem um comanda, o outro vai, o outro faz. Como é isso? E aí, quanto mais eu me perguntava, mais eu ia entrando nessas terapias e nesse mundo energético. Tanto que eu estudei com o próprio Bert Helling na Alemanha, que é a pessoa que sistematizou a constelação como ela é trabalhada hoje. Eu fiz cursos com a Vaiana Stibel, que é a criadora, a canalizadora da técnica Theta Healing. Eu sou mestra em Reiki também. E eu estou lá na 5ª geração, porque eu estudei lá com pessoas que estiveram mais próximas. Então eu fui beber desse conhecimento muitas vezes na fonte e trazer isto para aplicar para quem quer fazer o mergulho sistêmico e resgatar e curar a criança interior, porque todos esses caminhos, todos esses conhecimentos, eles apontam para a criança interior e para a força dela no adulto. Então esta é a história, essa é a caminhada do ProSaberes, ajudando pessoas nesse movimento de se perceberem, de se descobrirem e de se desbloquearem para alcançar os seus objetivos, ou antes de alcançar, para ativá-los, porque às vezes a situação chega num ponto de um bloqueio que a pessoa nem mais se percebe. É uma questão que a pessoa vai perdendo a sua identidade. Se você não sabe quem é você, você acaba vivendo o desejo do outro. Você acaba se submetendo às expectativas do outro, às exigências do outro. E nesta busca de se perceber, ou de que o outro te perceba, é onde você acaba sendo dominado por essa criança, pela criança interior. Mas é tão emocionante vivenciar, compartilhar de tantos resultados, que nós então resolvemos vir para esse online para que mais pessoas possam ter acesso a esse mergulho sistêmico que é oferecido aqui no ProSaberes. Na vida, desde a nossa fecundação, nós estamos recebendo. Alguém fez algo por nós. Quando seu pai e a sua mãe se encontraram, os dois, cada um no seu movimento, fez algo que nessa união te possibilitou a vida. Então a gente vai passando pela vida e em várias outras situações, outras pessoas vão fazendo algo por nós. E muitas vezes essa coisa que é feita por nós pode não ser boa, pode não ser benéfica para nós. Mas mesmo assim isso vai acontecendo. Então o mergulho sistêmico é a possibilidade de você fazer algo por você. Porque muitas vezes nessa vida,
tudo que foi acontecendo foi fazendo com que você fosse ficando emperrado, enterrado na destruição, no marasmo, na falta de autoconhecimento, de autoimagem. Você foi pegando aquilo que as pessoas colocavam para você. Então, no mergulho, você tem que se movimentar, você tem que se mover para que você rompa os limites, para que você desconstrua a imagem que foram construindo de você e você fique com a imagem original, que é a imagem que o Criador de tudo que diz de você. E ele diz que você é imagem e semelhança dele. Então isto é possível ser ativado se estiver morto em você, se estiver bloqueado em você. Se o seu potencial estiver bloqueado em você, provavelmente é porque durante toda a sua vida, ao invés de se mover, você foi acatando o movimento dos outros e principalmente o movimento daquelas pessoas que eram importantes para você, como seus pais, os seus familiares, professores. Então, pessoas que vão passando pela nossa vida vão deixando as suas marcas em nós. E o mergulho sistêmico é para resgatar a sua autoimagem, o seu autoconhecimento. E para isso, você é que precisa se mover. Você precisa passar pelo deserto. E passar pelo deserto é entrar em você mesmo para se desbloquear. A sua criança está clamando. A sua criança é a sua parte interna que não aguenta mais viver como você está vivendo. A sua criança clama desesperadamente. E eu ouço esse clamor da sua criança. O ProSaberes ouve o clamor dessa criança. Por isso, o curso Mergulho Sistêmico, Resgate e Cura da Criança Interior. Nesse mergulho, a sua identidade vai ser ativada, camada por camada, para que você supere cada camada, para que você transborde em cada camada da sua identidade, para você chegar na 7ª. Porque a partir da 7ª, é na 7ª camada da sua identidade que você vai transbordar e estar no seu adulto pleno. Para isso, você precisa se mover. Não são palavras. O que vai ativar a sua identidade são os exercícios. É esse exercitar, é essa experiência. Falar, você tem falado há muito e muito tempo. Para essa criança interior, de alguma maneira você tem falado. Você tem mostrado com o seu comportamento, com a sua fala, com as suas ações, você tem mostrado para essa criança interior sua que ela está errada. Chega. Chega de mendigar. Chega de mendigar. Chega. 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 Por mais que você não entenda, siga a voz da sua criança interior que clama até hoje. Siga essa voz, se movimente. Venha experienciar no mergulho sistêmico aqui do ProSaberes como ativar a sua identidade, como transbordar para subir para cada etapa dessa identidade. Mesmo sem compreender, pule. Nessa caminhada do ProSaberes e na minha caminhada de construção de todo
esse conhecimento e de todos os estudos e pesquisas, uma das coisas que me impactou muito foi quando eu estava fazendo um mestrado em neuropsicologia e que eu participei de uma cirurgia onde a pessoa estava com problemas e precisou fazer uma cirurgia no cérebro. E o professor, ele falou assim, eu fiz esse mestrado lá na Europa, foi em Salamanca, na Espanha, e fomos duas alunas que foram acompanhar essa cirurgia, eu e uma outra aluna. E aí o professor deu as orientações, ele disse assim, se marear se vai desmaiar. Então o professor falou assim, ó, se marear, encosta, sai de fininho, antes de estatelar no chão, sai de fininho, encosta na parede e vai descendo devagarzinho, senta e fica ali até recuperar. Beleza, já tínhamos as instruções, né? E aí, estamos lá, beleza, foi sendo tranquilo assistir aquela cirurgia ali. Mas quando o professor pegou aquela furadeira e colocou ali na cabeça da pessoa e começou a fazer aquele barulho que era para cortar essa parte mais dura, quando ele começou a fazer aquele barulho e eu vi aquilo, claro, né, gente, eu comecei a fazer o quê? A marear, né? E aí, seguindo as instruções do professor, o que eu fiz? Saí rapidão enquanto eu tinha forças. E aí, eu saí da sala lá da cirurgia, fui para uma outra salinha. Mas assim, vocês estão vendo, né? Minha cor aqui. Eu sou hiper branquela. E aí, eu saí, eu devia estar transparente. Porque a primeira pessoa que me viu falou assim, como é que você tá? Você tá bem? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Aí eu sentei rápido antes de cair e ela falou assim, olha, senta aqui, recupera, respira, vou buscar uma água para você. E ali do outro lado tem uma cama, tem uma maca, você pode ir deitar lá e se recuperar. E a pessoa me deu água e tudo mais. E eu fui para lá, para esse lugar, deitei e fiquei lá. Eu imagino que tenha sido assim, 2 minutinhos, algo bem rápido quando eu fui para lá e deitei, né? Porque aí eu deitei e pensei assim, para lá. O que eu vim fazer aqui? Eu vim para aprender. Eu estou estudando e a teoria eu consigo, a teoria é fácil, mas eu quero mais do que teoria, muito mais do que teoria. Então, eu vim para ver essa cirurgia, eu vim para ver o cérebro por dentro, vivo ali, não o cérebro morto lá de alguém que já morreu. Eu vim para vivenciar isso e eu vou fazer isso. Respirei e respirei. Tomei água de novo, levantei e voltei para a sala da cirurgia. E assisti a cirurgia até o fim. Até o fim. E por que eu estou te contando essa história? Porque nós aqui do ProSaberes, nós também passamos por bloqueios. Mas a gente não parou diante deles. Porque a gente queria mais, eu queria entender, e para entender eu precisei mover, eu precisei entrar em contato com aquilo, eu precisei olhar para a minha fraqueza, eu precisei olhar para as minhas dores. E quando eu olhei, eu falei, não, eu estou aqui como uma profissional e não como uma criancinha, então eu vou voltar e vou assistir até o final. E quando terminou a cirurgia, sabe o que o professor fez? Foi tão emocionante. Ele simplesmente tirou tinha um adesivo assim, ó, na roupa dele lá de médico, tinha um adesivo lá do hospital, tal. E aí ele tirou aquilo e ele pregou em mim. Ele disse que era tipo quando o professor dá uma estrelinha pro aluno que fez a tarefa com méritos, que ele conseguiu atingir o objetivo. Então, ele me deu aquela estrelinha, aquele selo.
Gente, foi super emocionante. Porque ele reconheceu, durante a cirurgia, em determinado momento, quando ele viu que eu não estava, ele perguntou. E aí a minha colega disse, não, ela só foi ali, já tá voltando. E ele entendeu que naquele momento que eu ausentei, é porque algo mexeu comigo. Algo mexeu comigo. E mexeu comigo porque o que eu quero fazer com você no mergulho sistêmico, resgate e cura da criança interior, é exatamente isso. Eu quero abrir o seu cérebro. Eu quero abrir para entrar fundo e mexer naquilo que está te bloqueando. É isso que nós do ProSaberes te oferecemos. Nós te oferecemos todo o conhecimento que nós adquirimos na nossa jornada profissional. Todo o conhecimento. Não vai ficar nenhum de fora. O que for preciso. Eu não quero usar aquela furadeira, porque nós temos outros métodos para chegar na sua criança interior. Nós não precisamos daquela furadeira para romper essa casca dura, essa parte dura aqui, ó. Se você bater, ó, escuta isso, é duro, é duro. O que tem te bloqueado é mais duro que isso. É muito mais duro que isso. É tão duro que te bloqueia, que te paralisa. E assim como eu superei aquela dificuldade de ouvir aquilo rompendo, quebrando, sabe? Abrindo a cabeça, tirando. Gente, faz assim, ó, um diâmetro assim, ó. Foi o que ele cortou aqui, então aquele barulho era de que estava quebrando. Aí, gente, ele tira, quando ele tira aquela partezinha assim, ó, e você vê o cérebro ali pulsando. É lindo. Claro que foi agressivo isso que ele fez, mas ele fez isso por uma causa muito maior. Tinha algo em disfunção ali dentro. Estava tão disfuncional que aquela pessoa não estava mais no seu potencial. Aquela pessoa não estava vivendo o que ela nasceu para viver. Porque estava tão disfuncional que ele não conseguia mais acessar os seus recursos. E você? Está acessando os seus recursos? Ou você está vivendo nas dores da sua criança? A que ponto você vai esperar chegar antes de ter o estalo? Antes de aceitar esse convite de vir e pular em você mesmo. Porque depois que nós fizermos esse mergulho em você, a gente vai aprofundar mais. E esse aprofundar mais é entrar no seu sistema familiar paterno e materno. Porque você é a origem deles. Então tem coisas lá que precisam ser acessadas. E nós vamos fazer isso. Nesse mergulho sistêmico, você vai ter todo o equipamento necessário para mergulhar com segurança e não afogar, e não morrer preso lá embaixo, nos destroços que tem. Nós te garantimos que nesse mergulho sistêmico, você vai se deparar com muitas coisas bonitas também, que estão enterradas nesse oceano que é você e que estão bloqueadas. Vem com a gente. Toma essa decisão. Nós te esperamos aqui, nesse trampolim da vida, para pularmos juntos. E você vai estar nesse mergulho sistêmico com o melhor dos óculos para poder visualizar o que tem lá embaixo. É uma lente de última geração, que você vê tudo nos mínimos detalhes que estão lá nas profundezas. E você vai extrair disso tudo que for necessário para você fazer diferente
do que você tem feito até agora e que não tem te trazido os resultados que você espera. Nós te damos a garantia de 14 dias para você recuar. Caso você pule com a gente, você tem a garantia de 14 dias. Vai que nesses 14 dias você fala, não é isso que eu quero, eu prefiro ficar bloqueado mesmo, eu prefiro ficar aqui do jeito que eu tô, nessa vidinha, tá tudo certo, a escolha é sua. A gente compreende. Então, durante 14 dias depois que você adquire o curso, você tem esse tempo para poder dar esse passo para trás e você vai dar esse passo para trás recebendo o seu investimento de volta. A gente quer o melhor para você. E se o melhor para você nesse momento, depois que você se inscreve no curso, você decide que não é sua hora, tá tudo certo e você vai ser ressarcido, ok? É para que você tenha mais segurança de mergulhar para poder se encontrar. A gente compreende e a gente vê a necessidade disso.